Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez postando para a ACM, Ação Cooperadora de Missões, sobre um fundo musical muito abençoadíssimo. Quero dizer para você que estou muito feliz por falar do Espírito Santo. Eu sou o pastor Reinaldo Marques, pastor da ACM, Ação Cooperadora de Missões, e também um colaborador da Igreja Portal da Glória de Deus. Estamos ali fazendo a obra do Senhor Jesus em Araucária. Quero trazer essa palavra para você, que você possa refletir sobre a vida de um homem, um perfil. Apenas vou dar uma prévia do perfil de um homem, o qual, aos olhos humanos, na ótica humana, não tinha jeito, não tinha solução, porque aparentemente ele era uma pessoa sanguínea, uma pessoa irada, nervosa. Você vai ver traços da Bíblia que eu vou mostrar aqui agora, o quanto é maravilhoso é você ser fruto de oração de alguém. Alguém está intercedendo. Como Deus trabalha através da oração, da intercessão, através da persistência. Jesus teve persistência com esse moço chamado Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que lá no Monte das Oliveiras cortou a orelha de um homem chamado Malco, aquele o qual fugia da cruz enquanto estava João ali, o apóstolo João estava ali olhando Jesus na cruz. Pedro já tinha negado Jesus por 3 vezes, até que o galo cantou, e ele sentiu aquela tristeza, mas ainda assim ele persistiu em fugir. Quero dizer para você, quem sabe você está fugindo quanto tempo de servir a Deus, estar na presença do Senhor. Deus tem um propósito, um chamado muito lindo na tua vida, porque aquilo que Ele chamou, aquilo que Ele tem um propósito, aquilo que Ele olhou do alto céu e viu que você, embora fruto de uma sociedade ímpia, uma sociedade carnal, fruto de algo que não aparentemente assim está nas drogas, está no crack, está no vício, mas Deus tem um propósito. Por isso eu digo para você mãe, para você pai, para você família, persista, coloque aos pés de Jesus, porque se Deus te prometeu, Ele disse, e você pode dizer nesse momento: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele e os demais discípulos estavam fugindo, voltaram à pescaria, voltaram a fazer o que faziam outrora, se envolveram com a vida secular, coisas que nós devemos fazer, devemos trabalhar, devemos buscar, ganhar o pão de cada dia, mas não devemos nos esquecer de ir à casa do Pai, de buscar o Senhor, de ouvir a sua voz. Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, onde achei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. As pessoas têm esquecido de clamar e de buscar. Tem buscado, ao contrário, tem buscado conforme a força do seu braço e não na força de Deus. Nós vamos ler aqui em textos que Jesus, depois de ter morto e ressuscitado, 50 dias aproximadamente ficou acompanhando os discípulos, e eles estavam ali pescando e não pescaram nada. Jesus disse para eles: lançai a rede para o lado direito do barco. Eles lançaram e pescaram. Quando eles olharam, viram que era Jesus e foram até a praia. Quando chegaram até a praia, Jesus estava com peixe e com pão preparadinho, peixe assado e o pão para servi-lo. É isso que Deus tem para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, aqueles que estão até mesmo dentro da igreja achando que não tem utilidade nenhuma. Deus tem o peixinho preparado para você comer, o pão preparado para você comer. Está tudo preparado. Ele disse lá na cruz: está consumado. Eu já fiz. Não te preocupe, apenas creia, apenas clame e confie. Amém? Palavra de Deus aberta em Atos dos Apóstolos está aqui em Atos dos Apóstolos 2. Vamos ver o que Deus fez, o Espírito Santo fez através do apóstolo Pedro. A pregação de Pedro, Atos do Apóstolo 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel.
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O apóstolo Pedro estava falando de uma profecia que tinha sido lançada pelo profeta Joel há alguns séculos atrás. Agora, essa profecia estava se cumprindo no dia de Pentecoste. Pedro, um homem irado, um homem sanguinário, um homem sanguíneo, um homem de as emoções descontroladas, agora era um homem que estava sendo guiado por Deus. Aí você me pergunta, mas como isso aconteceu? Deus tem os seus especiais? Deus tem a sua panelinha? Não, Deus não tem. Deus ama todos, mas aqueles que se entregam totalmente de coração, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que têm um chamado de Deus específico para um tipo de obra. Deus tem um chamado na vida de todos, mas cada um tem uma vocação. Alguns têm a vocação de ser empresários, mas eles não vão deixar de buscar a Deus. Alguns têm a vocação de pregar o Evangelho, eles não vão deixar de buscar a Deus. Não vão confiar somente na letra, eles vão confiar no Espírito Santo. Pedro era um homem leigo, era um pescador, um trabalhador normal, tinha sua empresa de pesca com os demais discípulos ali, e outrora Jesus já tinha chamado ele, mas ele retornou à pesca quando Jesus já tinha morrido, e ele pensou, agora Deus se esqueceu do propósito da minha vida, eu vou voltar a pescar. E naquele momento o Senhor o chamou novamente. E vocês vão ver, surpreenda-se você. Quero que você se surpreenda agora com esta palavra, o que Deus falou para Pedro. Evangelho de João 21, melhor dizendo, veja só, versículo 7 e versículo 21. O discípulo quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo isto, disse, dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes, e sobre a brasa e um pouco de pão. Depois disso, Pedro se manifestou, comeu peixe, comeu pão com Jesus, viram que era Jesus mesmo, e Jesus chamou a Pedro, e Jesus restaura a Pedro. Jesus restaurou a Pedro e disse para Pedro, tu me amas, Pedro? Por 3 vezes. E na terceira vez ele disse, apacenta meus cordeiros. Jesus estava dando uma autoridade para Pedro delegar, para ensinar, para pastorear aquele povo. Que Jesus sabia que Pedro seria um grande homem. Jesus confia em você, ele sabe que você vai ser um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem, uma grande pessoa de Deus, porque o Espírito Santo, ele está convosco até a consumação do século. Amém? Vamos continuar a leitura. Evangelho de João 21, versículo 18. Veja que Jesus disse para Pedro. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Quem é essa pessoa? Faço essa pergunta para você. Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama-se Espírito Santo. Quando você for mais velho, Jesus está dizendo para Pedro, outra pessoa te cingirá, te vestirá e te levará pelas mãos. É isso que acontece quando a pessoa se entrega para o Senhor, quando ouve, acata a voz do Senhor, quando ouve o chamado do Senhor. E Deus está te chamando nesse momento. Quem sabe você está esquecido pelos cantos, no fundo de uma igreja. Quem sabe você está esquecido pelos cantos, aos olhos humanos, na ótica humana, na sociedade, no seu trabalho, mas Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é a tua vocação, mas Deus está te chamando nesse momento, e Ele está fazendo como fez com Pedro. Ele restaura a tua vida através da palavra de Deus. Ele restaura e diz para você, o Espírito Santo está te pegando pela mão, Ele é seu amigo e vai te conduzir. Antigamente você se cingia, você se vestia, você se comandava, ia para onde você queria. Agora o Espírito Santo está te levando aonde você não queira ir. E eu faço uma pergunta, aonde que Pedro não queria ir? Pedro não queria ir para a cruz. Segundo historiadores, o historiador Flávio Joséfo diz que Pedro, quando foi para ir para a cruz, os romanos pegaram Pedro para crucificá-lo. Pedro falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Naquele momento, Pedro
ele resolveu obedecer, ser guiado pelo Espírito Santo. Resolveu até morrer pelo próprio Salvador, Jesus Cristo. Interessante isso. Preste atenção nessa palavra. Dando continuidade, então, esse Espírito Santo começou a guiar, pegou na mão de Pedro e começou a guiar. Agora nós vemos isso refletindo em Atos dos Apóstolos. Pouco tempo depois, Jesus, quando estava subindo ao céu, tinha 500 homens aproximadamente olhando para Jesus, e o anjo falou assim: varões galileus, que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que está subindo ao céu, ele mesmo descerá nas mesmas nuvens. Essas 500 pessoas não perseveraram, ficaram apenas 120 pessoas lá em Jerusalém. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Então agora ficaram 120 pessoas apenas orando, clamando, buscando, sentados no templo, sentados nos seus bancos no templo, outros de joelho, outros de pé, mas estavam clamando ao Senhor. E ali se manifestou o Espírito Santo com poder, com vento impetuoso, como línguas repartidas de fogo. E agora quem se levanta? Um homem que era sanguíneo, um homem que era irado, que era nervoso, mas agora transformado pelo Espírito Santo. Agora ele encontrou o seu chamado. Agora ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, pelas mãos. E ele disse: varões galileus, esses homens não estão embriagados. Alguém tinha que se colocar na frente. E Pedro se encorajou e falou assim: varões galileus, esses homens não estão embriagados, porque são 9 horas da manhã. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Essa profecia, a profecia de Joel, está se cumprindo hoje. Quero dizer para você que a profecia de Joel ainda tem se cumprido em nossas vidas. E Pedro continuou: os nossos velhos, nossos jovens teriam sonhos, teriam visões e serão cheios do Espírito Santo, independente da sua idade. Se você é velho, se você é idoso, se você é jovem, Deus tem uma promessa na tua vida e você vai se encher do Espírito Santo e vai fazer aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que é da vontade de Deus. Estamos, queridos, dando continuidade aos vídeos passados, inalando com o tema inalando fé, inalando o Espírito Santo e transpirando fé. Você vai inalar o Espírito Santo e transpirar fé. Por que esse tema, inalando o Espírito Santo e transpirando fé? O Espírito Santo colocou no meu coração, lá em Evangelho de João ainda, o Senhor fala aqui, Evangelho de João 20, fala assim, versículo 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Isso se manifestou em Atos dos Apóstolos. Eles receberam, inalaram o Espírito Santo, receberam o poder e se manifestou lá no cenário. Você recebe poder dentro da sua casa. Em Mateus 6,6 diz para nós fecharmos a porta do nosso quarto, orarmos a Deus, e o seu Pai em secreto falará contigo. Você vai manifestar o que você é na igreja. A bênção não é na igreja, só na igreja que você recebe na sua casa, num quarto, orando em secreto com Deus. E isso vai se manifestar na igreja, no louvor, na palavra, vai se manifestar na sociedade, vai se manifestar no seu trabalho, porque você inalou o Espírito Santo, você se encheu. Mas como que eu faço para receber essa força, pastor? Eu não tenho força, estou desanimado, estou desacreditado com tudo e com todos. O Espírito Santo, Ele quer pegar na sua mão nesse momento. Feche os seus olhos nesse instante, eu quero orar por você. E o Espírito Santo, você vai começar a inalar Ele agora e vai receber poder em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus em favor dessa vida, independente da idade, independente se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa jovem, nova, criança, independente do que essa pessoa cometeu, eu quero profetizar a vitória na vida dessa pessoa, eu quero declarar a bênção, que essa pessoa a partir desse momento possa sentir a tua bênção, sentir que está sendo guiado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que essa casa seja uma bênção, que esse lar seja uma bênção, que essa pessoa possa receber realmente o teu Espírito Santo e fazer aquilo que apraz ao Senhor. Amém, queridos? Graça e paz. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Estamos no 5º vídeo. O próximo será o 6º. Deus te abençoe. Serão 7 vídeos para que você possa ser edificado em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.